Se toda vez que você quer crescer, você precisa correr atrás de cliente novo, você tem um problema sério no seu modelo. Porque negócio saudável não só vive de venda toda hora, ele tem recorrência. De quem compra, fica, renova e indica. E enquanto você está gastando energia para convencer desconhecido, tem mentor faturando muito mais vendendo para quem já confia nele. E hoje eu vou te mostrar como é que transforma a sua mentoria em um negócio que o cliente não compra uma, mas sim várias vezes. E com isso fica anos com você. Meu nome é Matheus Uchoa e eu ajudo mentores a atingirem múltiplos 6 dígitos e mirar nos 7 através de mentorias. E uma das maiores viradas que a gente vê numa operação de mentoria é quando o mentor para de depender de aquisição e passa a ter recorrência. E isso faz ele aumentar o LTV, Lifetime Value, que é o tempo que o cliente passa com você. Quanto mais o cliente passa tempo com você, mais lucro ele gera, ou seja, CAC zero, o custo para aquisição é zero. E eu preciso dizer, vender para quem te conhece, é infinitas vezes mais fácil do que vender para o desconhecido. Então o que é que a maioria faz? Vende a mentoria, entrega os 3 meses, o cliente acabou de comprar o negócio, ele não vai recomprar outra coisa, provavelmente tem que vender a mentoria de novo, correr atrás de mais gente, fazer o processo tracionar de novo e isso vira um ciclo eterno de ansiedade. Então todo mês é sofrimento, a pessoa sente que não conseguiu construir nada porque tudo recomeça do zero. E aí é tipo carregar um balde furado, por mais que você encha, ele esvazia, porque não tem previsibilidade, só cansaço. Então vamos aos 5 erros que causam isso. Primeiro, mentoria com começo, meio e fim. Acaba o programa, acaba o cliente. Isso aqui não é bom. Segundo, entregar só conteúdo. Quando acaba o conteúdo, acaba o motivo para ficar. Terceiro, não pensar em um próximo passo. Você até resolveu um problema, mas não oferece o próximo nível. Quarto, comunidade fraca. Só não sai fácil porque tanto faz como tanto fez estar ali dentro para ele. E quinto, e o principal, focar só em captar cliente novo e ignorar a base. Então vamos para os 5 pilares agora para resolver cada um desses erros. Pilar número 1, a transformação contínua. Então se a sua mentoria resolve um problema só, o cliente vai embora quando ele acaba. Então você precisa pensar numa jornada. Qual que é um passo a passo vivendo pilares que ele precisa para conseguir resolver isso? Por exemplo, primeiro ele estrutura, depois ele vende, depois ele escala, depois ele monta time. São 4 fases completamente diferentes e o aluno tende a passar muito mais tempo com você nessas etapas. Então sempre existe um próximo nível. Ou você vende ele ou outra pessoa vende. Então a mentoria boa, ela não é o evento, ela é o caminho. Aí você vai falar assim, Matheus, mas isso aí é enganação. Não é. Se a gente for levar em consideração o tempo que a pessoa leva para ficar boa em vendas, faz sentido ter uma mentoria a longo prazo. E eu digo isso que eu já tenho aluno há 4 anos resolvendo esses desafios com a gente. Ele resolveu vendas, depois ele resolveu o time e agora está resolvendo gestão. Então, são ciclos. E quando você entende isso, você continua a vender a longo prazo. Pilar 2 é uma esteira. E eu gosto de uma esteira enxutinha, delicinha. Tem um produto principal, que é a sua mentoria de alto valor, 20, 25, 30 mil. Vai ter o cliente que ele não vai conseguir comprar isso por causa do momento que ele está inserido, tá? E aí tem um PS que, ainda que ele não esteja no momento inserido, tenha cuidado para quem você vende o downsell. Por quê? Eu vendo o downsell, ou seja, um produto mais barato para que essa pessoa ascenda no futuro e não downsell pelo downsell. E também agora um upsell, que é o mais caro que isso, é o mais próximo a você para quem deseja acelerar ainda mais. Então tudo vem de um só produto até 1 milhão. Então o cliente não sai, ele fica anos na base com você e se sente muito bem por isso. Pilar 3, comunidade forte. Vai ter uma hora que você, mentor, vai ser mais um. Entendeu? Você vai entregar o conteúdo, a pessoa vai achar legal, mas como diria Pokémon, a diferença é os amigos que a gente faz na jornada. Então tem muita gente que não saiu da mentoria porque fala assim, poxa, aqui eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho boas pessoas, tenho um conteúdo para quando for necessário pedir, então faz sentido eu ficar aqui. Então o mentor que ele pensa a mentoria dele como um ecossistema, entende o poder que é fortalecer a comunidade. E o foco da comunidade boa é fechar negócio, é criar network, é criar laços, é você criar aqui dentro relacionamentos que perdurem para a vida de uma pessoa. Então, quando a pessoa ela consegue encontrar num só lugar um monte de gente massa que pensa como ela fica. Então, eu sempre gosto de dar um insight quanto à comunidade que tem que ser muito mais pesado sair do que ficar. Então, nossa, aqui é maravilhoso para eu estar. Então a pessoa não vai sair provavelmente. Na cabeça dela, aquele custo faz sentido para ela. Então, comunidade é o que a gente chama na administração de fosso defensivo, que é um moat. É um diferencial. Então imagina um castelinho. Então quanto mais barricadas, quanto mais fossos defensivos, mais o seu negócio tem um diferencial estratégico. E comunidade é um dos principais dele. Tanto é que MLS, G4 e essas grandes mentorias são especialistas nessa parte. Pilar 4 é a renovação natural. O maior erro que eu já cometi na minha carreira, e eu vou te falar que há 1 ano atrás eu não sabia disso, é você esperar para vender quando o ciclo acaba. Então, pensa comigo, tu foi no rodízio, tá? Rodízio de churrasco, tu foi lá, preparou o teu pratinho, tu comeu as carnes que tu queria e tu deixou aquele espacinho para sobremesa.
tu comeu a sobremesa, tá satisfeitíssimo, aí chega o garçom e diz assim, Tu quer mais um rodízio? a pessoa vai dizer, não, peraí, deixa eu descansar do que eu tô fazendo aqui e aí no futuro eu volto, mas eu aceito sim o seu rodízio, mas lá no futuro. Parece que é um conto de fadas, parece que é uma fábula, mas é uma história real. Então, se a pessoa acabou de consumir tudo, ela vai ter a impressão de que precisa aplicar aquilo. Então, os upsells certos, eles têm que acontecer de forma intencional ao longo do processo. Então, se o cliente avançou muito rápido, você pode intervir aqui, fazer uma reunião de sucesso para falar, tu quer avançar ainda mais rápido? O de cima. O cliente travou, de repente ele está inadimplente, não está conseguindo avançar, joga ele para um produto mais embaixo. Mas você nunca perde a oportunidade de continuar fazendo o cliente avançar conforme o ritmo dele. Você promove eventos de compra e não só espera as renovações automáticas. Quando a gente está olhando para a recorrência, existem dois fatores. Recorrência, que é quando o ciclo acaba e recomeça, Netflix, então todo mês, plá, 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 aluguel, plá, plá, plá. E existe a reocorrência, quando existem eventos gatilhos que fazem com que a pessoa faça novos eventos de compra. Então, vou pegar um exemplo, G4. O G4 ele vai lá e bota você numa imersão presencial do G4 Scale para vender o G4 Club, para vender o Gestão e Estratégia. Então, sempre tem um próximo passo que vai agregando que esse cliente continue na sua esteira. Então, fim. A palavra fim não combina com o ecossistema. Fim mata a recorrência. E pilar 5, que você acha que eu ignorei, mas não, que é o principal, é resultado constante. Ninguém renova se está triste, ninguém renova se está insatisfeito, ninguém renova se não está tendo resultado. Dessa forma, o resultado é um motor, é a força motriz que faz com que a pessoa continue. Isso eu aprendi com o Beto Altenhofen da Empíricos, a percepção é mais importante que o resultado. Então, às vezes, o cliente ele até avançou, mas não percebeu que avançou. Por isso que você tem que ter métricas, tem que ter relatórios de progresso, tem que ter coisas que digam assim, ó, tá vendo onde tu tava, tá vendo onde tu tá? Por isso faz sentido tu continuar. Então você como mentor e o seu time de suporte tem que deixar isso claríssimo para ele. Então novo cliente, ele traz pico. Recorrência, traz paz. Quem vive só de venda nova, vive cansado. Quem constrói LTV, constrói solidez e previsibilidade. Se hoje você tem uma mentoria e sente que precisa constantemente estar recomeçando do zero as suas vendas, ou vive numa ansiedade, numa correria para fechar mais clientes, sendo que os novos não geram o pé de meia, a recorrência anual ou mensal dividido em pagamentos, eu tenho uma sugestão para você. Aqui no link da descrição tem um diagnóstico de escala em que eu sento com você e te mostro como seu modelo pode virar um modelo de recorrência focado em se tornar um ecossistema de escala e não apenas uma mentoria que ensina conteúdo. Clica aqui no link da descrição e a gente se vê no nosso diagnóstico de escala. E se esse vídeo fez sentido para você, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar um like e, obviamente, se você tiver alguma sugestão, deixa aqui o tema do próximo vídeo que a gente vai preparar para você e até a próxima.